Boas-vindas, meus queridos habitantes do abismo. Como estão vocês? Aqui é o Pink, quem fala. Eu estou com a minha querida amiga Nicole. Olá, Nicole. Como está você hoje? Tive dias piores, então acho que tô bem. E aí, gente, tudo bom? Vamos aí conversar com o Abismo de novo? Conversaremos hoje com o Abismo. E hoje o tema da nossa discussão basicamente pode ser resumida com a seguinte pergunta: o que você acha sobre esse negócio aí de você ter que achar várias coisas pra você ter que achar algo sobre algo que você acha de alguma coisa? Uau, como sempre, você conseguiu resumir muito bem e acho que todo mundo entendeu, não é mesmo? Como é viver em um mundo onde você tem que ter opinião sobre tudo, só que ao mesmo tempo parece que as pessoas têm sim opinião sobre tudo, mas não necessariamente têm uma opinião muito bem formada ou informada, não. Eu acho que esse resumo ficou melhor. Provavelmente, né? Mas quem sou eu pra julgar as coisas aqui? De fato, de fato. Você está ouvindo Conversa com o Abismo. Boas-vindas ao fundo do poço. Realmente temos esse problema de que as pessoas gostam de falar o que elas pensam sobre as coisas, mas frequentemente elas não gostam de fundamentar exatamente essas opiniões delas em fatos, assim, sendo bem direto. Mas a gente também tem o contraponto de que você também não precisa ter um PhD no assunto para você poder se pronunciar diante dele. Então, onde que tá essa linha? Onde que... Vamos por partes. Vamos por partes, Tal por qual favor. como o Jack Stripador. Pedro, se você estiver ouvindo isso, essa é pra você, porque você sempre diz isso. Meu pai solta umas dessas também. A primeira vez que ele soltou uma dessas, eu fiquei incrédula. Muito bom. A primeira parte, isso de... Tá, todo mundo acha que tem opinião hoje em dia. É feio você dizer que não sabe sobre alguma coisa, ou pelo menos dizer, peraí, preciso pensar um pouquinho sobre isso antes de responder. É uma pressão social muito esquisita hoje em dia de todo mundo precisa ter uma opinião formada, muito bem formada, concreta e inclusive imutável sobre as coisas. Então, tal qual como é feio você dizer que não sabe responder não sei para uma pergunta, também é feio se você responder uma coisa e depois pensar e... Eu particularmente não sinto tanto que existe pressão pra você ter opinião sobre alguma coisa, mas existe o costume. Eu acho que não é exatamente, nesse caso não é um caso de pressão. Nos outros casos eu realmente concordo de que as pessoas elas não conseguem conceber direito a ideia de mudar de opinião. Eu acho isso engraçado, curioso, por se dizer, a certo ponto. Mas no outro ponto não... realmente, parece que as pessoas não percebem que existe essa possibilidade de elas falarem: não, eu não sei, não tenho opinião sobre isso. Eu tendo a discordar. Eu realmente acho que existe sim uma pressão. Muito provavelmente essa é uma pressão que vem sim de um costume de sempre ter uma resposta para as coisas. Mas quando você se encontra em uma situação em que você de repente não tem uma opinião formada sobre aquilo, aí você vê que sim, existe uma pressão sim, porque as pessoas elas não só se surpreendem com o fato de você não ter uma opinião sobre aquilo, mas elas se sentem até ofendidas às vezes. Como assim você não tem opinião sobre isso? Tipo, e aí você sente a pressão de, cara, parece que eu deveria, não é mesmo? Então, eu discordo. Eu acho que existe sim uma pressão a algum nível de... Você precisa saber sobre tudo. Você precisa ter uma opinião sobre tudo. Se é fundamentado ou não, aí já ninguém se interessa muito. E isso é outro problema. Talvez seja um parênteses do mínimo de pauta que nós temos aqui para seguir, mas talvez isso seja uma diferença muito de questão de gênero, talvez também. Tava pensando nisso quando você falava, inclusive.
Porque pra mulher, frequentemente é cobrado umas coisas que não fazem o menor sentido de você precisar se mostrar muito mais capaz do que normalmente se é cobrado de homens. É aquilo, você precisa saber tudo, mas também não pode saber demais. Então, você é esperada a ter resposta pra tudo. Tem um discurso muito famoso no Oscar que, putz, mano, eu não lembro qual que foi a mulher que fez o discurso. Tudo bem não lembrar. É sobre isso. Enfim, tem aquele discurso muito, muito famoso de umas atrizes mais famosas de Hollywood, falando daquelas cenas em que a mulher pergunta, tipo, o que a gente faz agora? Tipo, e na realidade não, na real, todo BO que tem, as pessoas correm pra uma mulher e ela precisa saber o que fazer, porque, meu Deus, como você não sabe o que fazer, a sua função social é resolver os BO aí pra mim. E então, sim, de fato, eu acho que tem um recorte de gênero aí importante, mas dá pra puxar, assim, vários outros fatores além do gênero que podiam corroborar isso que eu falei, de, tipo, sim, existe uma pressão pelo fato de você ter um supercomputador no seu bolso, de você estar 100% tempo conectado e esperado estar 100% tempo conectado. Então, tipo, como é que você não viu? Você devia estar hiperconectado. Esse conceito da hiperconectividade que a gente tem nesse mundo também. Então, vários rolês aí que putz, a gente tá vivendo num mundo em que é feio falar que não sabe. E sobre esse fenômeno, tem estudos sobre isso. Esses dias eu li um artigo no Mundo Polarizado, dos autores de uns nomes aqui, que talvez eu fale errado, mas é que é o Tati Stern Justicia. Talvez eu tenha pronunciado errado, mas é isso. Que trouxe uns pontos interessantes que me fizeram ficar pensando sobre. E a gente tá vivendo em um mundo polarizado. Tá aí todo mundo familiarizado com esse conceito. É uma característica bem forte, tipo, no mundo polarizado, as pessoas ter opiniões bem estabelecidas, porque mudar de ideia pode significar você mudando de lado. Você tem que ter essa segurança, até quase arrogância de estar seguro no que fala, porque precisa parecer inabalável. E é bizarro, assim, tipo, você não poder mudar de ideia, por isso será visto como hipócrita ou fraco. E a gente tá vendo que se agarrar em crenças, se agarrar em opiniões muito fundamentadas em coisas nada científicas, e sim em crenças religiosas, usando fé pra não poder mudar de opiniões sobre questões cíveis e etc. E você precisa estar muito confiante naquilo, o que provavelmente vai levar ao fato de que você, na real, não pensou muito sobre aquilo. Pra você estar tão confiante sobre aquilo, você provavelmente nunca nem parou pra pensar. E aí mudar de ideia pressupõe que você teve que pensar. E aí a gente pode fazer essa conexão de que, porra, então quer dizer que se mudar de ideia é visto como fraqueza, e pra mudar de ideia eu preciso ter o ato de pensar, então pensar é uma fraqueza? Faz sentido. Faz sentido, assim. Faz sentido eles pregarem isso. Mas, porra, faz sentido. Eu tinha visto esses dias um vídeo de um cara citando e teatralizando a lógica por cima de um tweet do Monark. Ele tá chutando vespeiro, assim. Eu não falei criticando, não falei nada. Ele está falando algo assim. Não deu nem tempo de monetizar, você já quer strike. Mas Monark ele é odiado por tudo e todos. Ele tá banido em todos os negócios, assim, justo, tipo. Justo. Ok. Chutar o Monark no chão, o YouTube vem junto. Tá ligado? O YouTube, o Spotify, o cara foi banido de todas as coisas possíveis, imagináveis. Tá bom, pode continuar essa Não, e era um tweet dele falando que, tipo, 95% das pessoas que estão em uma universidade são burras. Ah! É um tweet clássico dele, esse aí já tá. Porque justamente na cabeça dessas pessoas você, tipo,
Se você é inteligente, significa que, na verdade, se você passou na universidade, significa que você, tipo, real foi doutrinado a, tipo, fazer pesquisa e se informar e tudo mais. A duvidar sobre as coisas. Você foi doutrinado a duvidar que o mundo é desse jeito, que é... Não, claro você foi doutrinado a questionar as coisas, mas aí você, tipo... Você questiona as informações que são verdadeiras, entendeu? Tipo, por exemplo, a Terra não é plana, e aí você, tipo... E é um malabarismo semântico, assim, dialético, meio... É isso, totalmente sobre isso. Não tá tudo bem. Não tá. E não tá tudo bem. E eu acho que isso entra também um pouco com o que você tá falando, que é de, tipo... Tem gente, sim, que, tipo, não, tem uma opinião baseada em informação nenhuma. E tem gente que só não sabe aonde procurar informação em verdade. E aí acaba, sei lá, citando o Brasil Paralelo na apresentação da faculdade sobre grupos indígenas, entendeu? Vamos tipo... fingir que não foi muito específico. Não. Isso é só... Só um exemplo. Um exemplo que não tem nada a ver com a realidade, assim, tipo, nada a ver. Nunca vi isso acontecendo. Mas vai que, imagina, assim, tipo... Você buscar informação não significa que essa informação ela é verídica. As pessoas que defendem a Terra plana, elas têm muitas informações que elas trazem ali, assim. Informações são de fato. Tipo, eu acho que falar que é informação talvez seja forçar a barra. Não sei qual que é a definição Aurelis do que é informação. Talvez? São palavras juntas ali que formam frases que trazem significados de coisas. Entendeu? Gente, vocês vão ter que... Eu não sei o que aconteceu, encostou... Tem duas mãozinhas no meu ombro agora. É o Malafaia e a tia da Top Torm, assim. Eles estão batalhando... Top Torm. Você vê que eles estão abaixando. Enfim. Então, existem esses espíritos, eles estão interagindo comigo aqui hoje. Então, vocês vão ver aqui, né? Esqueci o que não. Obviamente esqueci o que estava falando. Obviamente. Mas não é porque a pessoa ela tem palavrinhas sendo fornecidas na cabeça dela e essas palavrinhas fazem sentido e podem ser replicadas. Até porque você não vai colocar como referência a voz da sua cabeça no seu doutorado, né? Tem um outro exemplo seríssimo que eu vou citar en passant aqui porque ele vai ficar datado daqui a algumas semanas e porque eu honestamente não estou na linha aí de não ter tido conhecimento o suficiente para ir muito a fundo nele, mas eu acho que ele é muito ilustrativo, que é uma treta que tá tendo nas Olimpíadas de uma lutadora que a galera tá acusando de ser trans. Sim, nesse rolê, cara. Sim, teve uma galera acusando ela de ser trans, teve o rolê de gente falando, mas na verdade ela é intersex, não sei o quê. Mas ela tem... O rolê é que ela tem níveis de testosterona mais altos do que mulheres cis normalmente teriam. Um rolê, porque sim, que é uma condição que ela nasceu. E aí, putz, mano, a galera usou isso de tanto jeito esquisito, de gente falando que era injusto ela tá lá. E aí é um exemplo mais claro de como a transfobia também afeta mulheres cis e afeta todo mundo, tá ligado? Eu não sei se você viu alguma coisa sobre o contexto de nacionalidade dela. Eu vi. Que, se eu não me engano, ela é da Argélia, e na Argélia é crime você ser LGBT no geral. Ou seja, as pessoas fazendo essa acusação que não faz o menor sentido estão colocando a vida dela e da família dela em risco. E, assim, não acho que pessoas... Eu queria muito citar nomes, mas, enfim... pessoas aí da política falando, usando isso... colocando coisas que não fazem o menor sentido como argumento, não acho que ela se importa. Uma das pessoas, inclusive, que tweetou sobre isso foi a digníssima J.K. Rowling. É claro que ela ia ter que dizer, né? Óbvio. Então, Obviamente. Obviamente.
E não importa o tipo de esclarecimento que seja feito em relação a isso, o estrago dela com um tweet de 1,5 milhão de pessoas em alcance. Sim. É a mesma coisa daquele outro fato da Tab, mas de qualquer forma. Aquele pastor um tempo atrás falando que autistas nasceram autistas porque o demônio beijou o ventre da mãe deles, não tá ligado? E aí depois teve gente falando, mas ele pediu desculpa. Mano, nem sei se ele pediu desculpa, mas até aí, foda-se, sabe? O estrago tá feito. A questão de você ter que ter opinião sobre tudo e querer falar sobre tudo é que isso muito provavelmente, e é o que acontece, leva as pessoas a não terem tanta responsabilidade sobre o que falam, já que elas querem falar de tudo a toda hora. A responsabilidade sobre o que fala devia ser o mínimo ao você comunicar coisas. E aí, já puxando para outro assunto que se passa seja tomar um pouquinho de falta, mas que é o quanto as pessoas subestimam o que comunicação é. Quanto as pessoas subestimam não só o poder da comunicação, mas tipo, elas nem entendem direito o que isso significa, sabe? Elas não entendem direito o quanto comunicação seja da maneira que ela for feita, e dependendo da maneira de que ela foi feita, afeta o nível das pessoas em níveis concretos, sabe? E... Inclusive, adicionando um subtópico à sua queimação de pauta, eu acho que isso que a gente está discutindo aqui nesse episódio da gente precisar se informar melhor para expressar uma opinião e tudo mais, isso, ao meu ver, esse dever, ele se agrava quanto mais a pessoa que estiver falando tem alcance. Uma coisa é você ter conhecimento suficiente para ter uma discussão aleatória numa mesa de bar com seus amigos. Outra coisa é você ter milhões de pessoas no alcance de um tweet e você falar as coisas abertamente. Sem dúvida. Você vai pensar, quais são os níveis que possam afetar em uma mesa de bar conversando com seus amigos? Pô, você tem que sim ter responsabilidade quando você está comunicando coisas, porque pode afetar em níveis individuais, afetar aquela pessoa de maneiras que vão afetar psicologicamente, etc. Mas, de fato, quanto maior você expande esse alcance que a pessoa pode ter, mais você expande esse alcance, os efeitos vão transpassando outras áreas da vida e vão extravasando em outras. Então, não só mais perigos psicológicos, mas no caso que a gente ilustrou, perigos à vida mesmo, sabe? De colocar a vida da pessoa em risco, seja financeiramente, seja a vida mesmo, ou seja, afetar coisas da vida das pessoas, e aí mais ainda afetar grupos inteiros da sociedade. O quanto que a gente não tem noção do poder que é o mundo, tá tão hiperconectado, e de a gente ter tantos modelos de mídia, o quanto você falar uma frase não é só falar uma frase, que ela pode chegar a lugares que você nunca imaginou, pode tomar proporções que você nunca imaginou. Então essa responsabilidade muda, sim, mas também nunca dá pra saber, né? Às vezes você tá lá, falou alguma coisa no seu Instagram com 60 seguidores e aí de repente o bagulho viraliza e... Então é um exercício, confesso, até cansativo ter que ficar pensando em todos os possíveis cenários em que sua comunicação pode reverberar, e aí no final eu acho que as pessoas só param de pensar mesmo. Mó complicado. Eu acho que as pessoas não pararam de pensar porque é mó complicado, acho que elas nem começaram, sendo bem honesto, assim. Eu acho que tem casos, sim, de algumas pessoas que, tipo, começam a refletir sobre o negócio e aí realmente, tipo, eventualmente só para de ligar e liga o foda-se. Mas a maior parte das pessoas tipo, é difícil delas se importarem com algo que elas nem têm ciência de que é importante. Que existe, às vezes, que sai ainda que é importante. Isso é muito bizarro de pensar, porque as pessoas não estão se importando sobre impactos da comunicação delas. E isso me faz pensar sobre o quão, de fato, as pessoas estão se comunicando, de fato.
A gente sabe que, por nós mesmos no mundo, o único jeito da gente conseguir acessar experiências e vivências de outras pessoas é através do que elas comunicam pra gente. A arte tá aí pra ajudar a gente nesse processo de conseguir olhar a realidade pelos olhos de outra pessoa e se colocar no lugar dela. Estando num mundo onde as pessoas estão se comunicando o tempo todo, até onde é essa comunicação? Porque pra você ter total absteria em pensar sobre o quanto eu, vivendo no meu lugar e falando do meu lugar, consigo afetar a vida de outras pessoas. Será que você já parou pra ser afetado por comunicações? Sabe? Entende o que eu tô falando? Traduz aí, porque até eu fiquei confusa com o jeito que eu falei. Não, eu entendo sim, e eu acho que tem um outro fator dessa parte de comunicação, principalmente digital, que acaba sim afetando muito a nossa vida social analógica, é a existência de memes. Memes é uma coisa que eu acho tão intrigante e fascinante ao mesmo tempo que deve ter doutorados por aí falando sobre memes. Ah, não, com certeza, com certeza. O termo, na verdade, se não me engano, era da década de 80, a noção de meme. É antigo, é antes da internet. Meme é o mínimo, a menor fração de uma informação que você precisa para ser transportado, originalmente. Faz muito sentido. É um arcabouço de conhecimento cultural gigantesco embutido em cada meme, que hoje em dia tem um fator geracional também. E, cara, memes são tão poderosos que até o fator geracional, conforme as gerações passam, é mais um arcabouço dentro do próprio arcabouço sendo embutido, e aí é um negócio... Você vê um meme e, tipo, tem um mundo inteiro naquilo, de pessoas de bolhas diferentes não entenderem, enfim, não, eu como pessoa que já foi bastante de uns lugares estranhos da internet, assim, tipo, não sei quantas pessoas hoje em dia conseguem entender todas as variações de Lost, que nem se sabe o que é Lost. Lost é um dos... Existem variações? Não, o esquema do Lost é as variações. Lost é um meme que ele ficou tão abstrato que hoje em dia ele é basicamente uma diagramação específica que dita o meme. Caramba, eu não botava pra isso, não sabia isso, não. Lost é tipo... são sempre 4 quadros, você tem um quadro que tem algo em pé, outro quadro que tem 2 coisas em pé, um quadro que tem uma coisa em pé, uma deitada, e um quadro que tem tipo uma deitada só, se não me engano, ou 2 deitadas. Tem uma distribuição específica que qualquer coisa que você coloque nesse grid vai ser um meme de Lost, porque é um meme que ele foi se abstraindo de sentido em tantas camadas através dos anos que ele virou um negócio imenso. E isso, na verdade, é um exemplo só de meme. Você tem vários outros, mas eu acho que a noção principal do que eu queria trazer em relação ao meme nem é só essa noção de abstração, mas também parte dela, que é justamente se o meme ele representa o mínimo que uma informação pode ter para ser passada, ele é um negócio que automaticamente ele vai se despindo das nuances de significado. E quando a gente traz isso para a vida, frequentemente quando a gente faz um meme em relação a alguma coisa, a coisa deixa de perder o tom de crítica, de vangloriamento e tudo mais. Então, frequentemente, a gente faz um meme para criticar alguma coisa, só que a pessoa que deveria se sentir ofendida com a crítica olha e concorda. Então, frequentemente, você fala mal sobre alguma coisa na internet tem tanto poder quanto você falar bem, porque você está falando da coisa. E você começa a se perder das coisas que estão sendo ditas, e a comunicação ela começa a ficar muito mais nevoada do que ela deveria ser inicialmente. Hoje em dia, você lidar com o sarcasmo da internet é um negócio que a gente não tinha esse nível de grau de comunicação em meios analógicos antes. A treta pra mim desse negócio de memes é que justamente ele torna muito palatável você ter algum acesso superficial a uma informação de alguma coisa. E frequentemente isso potencializa figuras que usam desse tipo de linguagem de memes para comunicar e que acabam fomentando uma comunidade que cada vez mais acha que está comunicando coisas muito profundas, mas que só tem um conhecimento extremamente superficial sobre algo. E isso não é só na direita, mas a direita toma muito proveito disso porque tem tipo talvez um presidente que
que foi eleito aí através desse processo, mas mesmo em qualquer um dos âmbitos que a gente se encontre aí do espectro político, vai ter um tópico ou outro que, honestamente, algumas pessoas só se informam através de memes hoje em dia. Então a gente volta pro ponto de tipo, e aí? O quanto de informação você precisa ter para realmente estar informado de algo? A internet e as mídias sociais hoje em dia, eles trouxeram essa facilidade de você colocar no mundo o que você acha. E a facilidade de falar qualquer coisa sem parecer que você não sabe o que você tá falando. E aí as pessoas começaram a fazer isso pra vida real também. Eu acho que, até certo ponto, isso sempre existiu. Eu não sei quando exatamente começou a ser da natureza humana a gente sentir vergonha de falar que não entende o que a outra pessoa tá falando. Mas até certo ponto isso sempre existiu. A gente sempre traz o quanto que... Sim, a maior parte dos assuntos que a gente vai problematizar provavelmente sempre existiram na história humana, de alguma forma, com outra cara. Mas que a era digital, essa era contemporânea em que tá todo mundo super conectado e coisas esquisitíssimas estão acontecendo aí, tomando conta de tudo. E, enfim, tudo isso teve um poder de trazer as coisas para um patamar bem diferente. Aí, voltando para esse ponto de, eu acho que não é todo mundo, então, que tem essas neuras aí de ter que saber muito para falar. Pelo contrário, na verdade, a gente tá vivendo nesse oceano de um bando de gente nadando e achando que tem conhecimento dos corais mais profundos e, tipo, na verdade, não, era só a folhinha que caia da árvore que tava em cima, inclusive, nem tava no oceano. Pensando sobre isso, conhecimento mínimo, né, cara? Conhecimento mínimo de... Tem até um termo até pra isso, um artigo que eu tava lendo, que é threshold knowledge, em inglês que fala. E aí eu não sei bem como traduzir isso para português, não tem um termo tão adequado quanto, mas é basicamente um arcabouço de conhecimentos básicos para você conseguir ter uma conversa minimamente significativa sobre aquilo. É meio que todo mundo tá com conceitos fundamentais sobre o assunto, saber terminologia. A gente tá de igual para igual conversando sobre um assunto em questões de... a gente sabe um pouco, pelo menos, do que estamos falando, né? A gente pesquisou sobre, ouviu sobre, leu sobre. Temos aí um conhecimento básico para poder discutir aquele assunto e juntos talvez chegar a novas perspectivas sobre aquilo que a gente está falando. E engraçado que nem sempre você precisa chegar para uma conversa com um arcabouço tão grande. Você pode estar em um lugar onde você está ali e você assume o lugar de estou aqui, não sei necessariamente muito sobre o assunto, mas estou aqui para aprender nas trocas, sabe? E aí uma coisa que eu acho que a gente esquece de fazer nas nossas interações e que eu acho que isso deveria ser natural, mas entendo que provavelmente não é deixar claro de onde a gente está partindo sempre. Não chegar nas discussões e deixar as pessoas assumirem que a gente tem todo conhecimento sobre aquilo, mas começar do pressuposto de que, eu tô aqui e sei um pouco do assunto, ou, nossa, eu sei um pouco mais do assunto, tive a oportunidade de estar me aprofundando nisso, ou tipo, nossa, eu não sei nada, e vamos trocar sobre, sabe? Eu acho que a gente não tem esse costume, e é um costume que pode ser um tanto quanto produtivo, poderíamos ter bons usufrutos de ter um costume assim. A gente precisa ser mais honesto, realmente, com esse ponto, com os outros e com a gente mesmo, né? Essa parte toda, eu não sei como é que eu não tinha lembrado desse ponto antes. O passo fundamental pra gente, no dia a dia, assim, exercício aí pra você de casa que tá ouvindo. Sempre que você estiver inseguro em relação ao assunto, se perguntar aonde eu estou na curvinha do Dunning-Kruger. Ok, por favor, explique. Ok, efeito Dunning-Kruger, pra você aí que não conhece de casa, também conhecido, se eu não me engano, por paradoxo do idiota.
É um estudo sociológico, comportamental, psicológico, não sei exatamente, sendo bem sincero, mas que ele basicamente pode ser resumido a um gráfico muito visual, que eu não vou poder mostrar para vocês porque é um podcast. Mas é um gráfico que ele descreve o tanto que você tem de conhecimento sobre um assunto, o tanto que você gastou de tempo estudando um assunto, pelo tanto que você acha que você entende do assunto. E ele é um gráfico que ele é muito significativo, porque ele começa... Você vai ter, tipo, o rolê assim, eu estou desenhando no ar para Nicole e você aí de casa... Desculpa. Se eu não me engano... Eu vou narrar o gráfico, velho. O primeiro quadrante... O eixo Y é o quanto você acha que você entende do assunto... O eixo X é o quanto você estudou do assunto. O gráfico, ele sobe, tipo, muito fortemente, assim, logo no começo. Ou seja, você descobriu um assunto, você começa a pesquisar do negócio, do rolê, logo que você descobriu o assunto, você não sabe nada, você acabou de descobrir que esse assunto existe. Você não sabia que ele existia. Você começa a descobrir coisas sobre ele, e aí tem um ponto que você acha que, tipo, nossa, não. Pode crer, sei tudo. Eu sei tudo. Entendi tudo que tem desse rolê que eu queria descobrir. Só que aí tem um pontinho que cai a ficha pra você, que você entende o quão ignorante você é perante aquele assunto. E aí você tem uma queda gigantesca no gráfico. E aí, a partir daí, o crescimento começa a ser um crescimento mais lento, porque você já tomou ciência de, tipo, não, pode crer, tem coisa pra caceta que eu não sei sobre esse negócio aqui ainda. Várias conexões neurais não feitas aí. Exatamente. Então eu acho que o ponto ideal para antes de você emitir uma opinião sobre algum tema é você parar um segundinho ali para se questionar se você já caiu no gráfico, se você já teve a realização, se já percebeu que você não sabe tanto daquele assunto quanto tem para você saber. Se você acha que você sabe tudo, você ainda não passou dessa etapa, porque todos os assuntos da humanidade, eles têm um campo de áreas que podem ser tão complexos quanto você deseja. Exatamente. Então, se você acha que você manja tudo de alguma coisa, você não manja nem o suficiente pra saber que não manja nada. Que não manja nada. Então, você é tão ignorante que você não consegue compreender o quão burro você é sobre aquele assunto. Muito bem visto, muito bem falado. Queria trazer um ponto aí que eu tava pensando. Já me deparei muito na internet e fora dela também de pessoas dizendo que, principalmente hoje em dia, é inconcebível, inaceitável você assumir que não tem conhecimento necessário sobre alguma coisa pra falar. E é claro que, assim, nos cenários que eu vi pessoas dizendo isso, putz, real, galera, conhecimentos que pra hoje em dia deveria ser coisa básica. E aí, assim, quando eu falo isso, é tipo, mano, coisas relacionadas aos direitos humanos, tá ligado? Isso, de fato, já deveria ser um senso comum aí, que sabemos que o termo senso comum, na verdade, não existe, porque as pessoas não pensam igual. Então. Mas deveria ser uma coisa já institucionalizada universalmente, assim, de coisas relacionadas aos direitos humanos. Mas, sobre qualquer outro rolê, sobre coisas mais aleatórias possíveis, eu vejo gente falando, tipo, pô, não dá pra você falar que você não sabe. Você tem um super computador no seu bolso. Você precisa pesquisar. E, putz, cara, eu acho essa frase tão superficial, sabe? Tão ingênua. Porque, assim, de fato, é aquilo que a gente falou. Bom, dá uma pesquisada aí, você tem acesso à informação na palma da tua mão. Pode dar uma pesquisada pra não sair falando bulufas de um assunto quando você não viu 0% dele. Mas, ao mesmo tempo, quem diz isso não passou desse pontinho aí do gráfico, que é de entender que, sim, beleza, eu preciso ter... eu tenho acesso a conhecimentos e informações pra saber alguma coisa sobre o assunto, mas... Pô, se tu acha que porque você tem o Google no teu bolso, você vai conseguir saber todas as possíveis complexidades sobre um assunto a ponto de não dar a bola fora em nenhum post na internet, meu querido, você também não parou a pensar muito bem. É ingênuo da tua parte achar que você vai conseguir ter o conhecimento necessário para cruzar com o seu padrão cognitivo de ligações neurais e toda a sua vivência
a ponto de que você não vai ter nenhum ponto cego no seu pensamento, sabe? Tipo, as pessoas estão limitadas ao conhecimento adquirido, estão limitadas à vivência delas, o lugar que elas nasceram, estão limitadas a como o padrão cognitivo dela funciona. É impossível a gente se blindar de erros, é impossível a gente se blindar de ter esses pontos em que a gente não vai conseguir enxergar dado o nosso lugar no mundo. Então, putz, eu fico muito nervosa quando eu vejo na internet gente estola com gente que genuinamente não tá lá pra criar o caos. Sabe aquela pessoa que, tipo, deu bola fora e você sabe que não é porque ela é uma pessoa ruim, com personagens ruins, mas que, tipo, nossa, olha, você não enxergou essa curvinha aqui, que... Olha essa curvinha, aí você mostra pra essa tipo de pessoa e ela vai ficar agradecida com você, de você ter mostrado o conhecimento pra ela que faltava. E não é com esse tipo de gente que você tem que ficar furiosa por ela não ter um pedaço de conhecimento. Então, sim, esse rolê desse gráfico faz muito sentido pra vários lugares que a gente olha. É aquele negócio de equilíbrio, né? Saber que você não sabe tudo, saber que ninguém nunca vai saber tudo. Cara, é ridículo isso de achar que você vai conseguir saber tudo o que você precisa saber numa gulgada no negócio, quando, gente... PhDs, pessoas estudiosas que passam a vida toda estudando sobre uma área específica, um nicho específico daquela área, uma coisa super específica, ela passa a vida toda dela pesquisando aquilo, e você pode ter certeza que ela nunca vai descobrir tudo que ela precisa sobre aquilo. Se ela não descobre tudo que tem pra descobrir no negócio específico, ela passa a vida dela, acho que a gente vai ter conhecimento suficiente de todas as outras coisas. Não, e vai uns passos atrás, assim, a grande maioria das pessoas não sabe pesquisar. Isso é algo que deveríamos falar mais sobre, né? Sim, e eu falo isso com um certo embasamento, porque eu estou tendo uma disciplina de pesquisa na faculdade. Então, é uma disciplina que eu estou tendo agora, eu vou ter ela semestre que vem, disciplina que eu tô tendo junto com a galera de mestrado e doutorado, e as próprias professoras, mentoras do curso falam que elas só aprenderam a realmente pesquisar no mestrado e no doutorado, porque não é algo trivial. Você realmente ir atrás de informações bem estruturadas e que tem algum tipo de validação acadêmica, por assim dizer, não é trivial. Além disso, né, conseguir fazer conexões diferentes entre os pedaços de informações, porque, tipo, de fato, não é trivial. Você não quer saber sobre, sei lá, sobre X, mas se você não conseguir fazer mero exercício de entender que X, às vezes, você tem que procurar por, sei lá, A mais B, e aí o A mais B vai te levar pro X, sabe? Fazer conexões básicas entre assuntos pra entender que, tipo, você não vai pesquisar um assunto super complexo pelo nome e entender tudo. Vai além disso. Sim, você tem que entender que todo assunto ele é a soma de vários outros. E entender que todo assunto é complexo. Sim. Começar daí. Todo assunto é complexo, todo tema ele não existe num vácuo. Então você tem que ter noção, por exemplo, de que quando você vai pesquisar alguma coisa, dependendo do buscador que você vai usar, você vai ter uma resposta diferente. Se você for usar o Google, você vai ter uma resposta. Se você for usar o Bing, você vai ter outra resposta. Cada um deles vai ter uma resposta. Dependendo do dispositivo que você for utilizar para fazer a busca, você vai ter respostas diferentes. Dependendo do perfil de coisas que você clica, da onde você faz login com a sua conta, você vai ter indicações de respostas diferentes. Então você não está no vácuo. As informações que você tem acesso, elas não são fornecidas sem algum tipo de viés para você. Tudo tem algum motivo, e se você não entender isso, você vai achar que qualquer informação que chega nas suas mãos é verdade. E isso vai tanto para a pessoa que tem zero conhecimento de meios digitais e acha que o que chegou no grupo do Zap é verdade, até pessoas que têm algum grau de escolaridade mais alto e tudo mais, mas que também acham que é só procurar no Google, dar uma olhada mais ou menos ali nos primeiros links e tal, e tá tudo ok. Tipo, não, é realmente muito mais complexo. Só que, como a gente falou, o tanto que você precisa se basear nisso, a profundidade com o qual você precisa se dedicar a esse tipo de informação vai variar muito do contexto dessa informação. Se você é um comunicador, uma pessoa que tem um público que está te ouvindo,
você vai ter sim que procurar informações mais bem fundamentadas para você passar, porque, querendo ou não, você tem uma responsabilidade de impacto social com aquilo. Seria ideal que todas as pessoas fizessem isso com tudo. Até próprias relações individuais que a gente tem, né? Tipo, o quanto você falando para o teu colega no bar vai influenciar e o quanto você falando para sua filha de 5 anos vai influenciar. Sim, e é sempre bom também ter um negócio da honestidade em primeira mão, de tipo, não sei sobre esse assunto, não vou opinar. Ou tipo, estou opinando, mas é baseado no meu ponto de vista, sem conhecimento estruturado sobre a coisa. Também Válido. Às vezes tem um desabafo ali, um preso. Às vezes é mais produtivo você chegar em um assunto que te despertou atenção, mas você não tem esse arcabouço mais teórico e chegar tipo, não galera, não tem conhecimento sobre isso aprofundado não, mas gostaria de conversar sobre. Às vezes é mais produtivo pra você do que você fingir que sabe ou, sei lá, se esconder e procurar no Google 2 minutos e chegar tentando falar o que viu de maneira extremamente, sabe? A galera que vira pesquisador nato quando entra na discussão no Instagram ou Facebook, e aí vai procurar dados só pra corroborar o que tá falando. Nossa, assim. Isso assim, ridículo, sabe? Tipo, isso da comunicação não sei mais sobre discutir, construir, mas sim sobre gritar e é isso. Sobre gritar. É sobre gritar. É sobre gritar, sobre marcar território. Não é construir junto e discutir, é gritar e marcar território. Não é mais coletivo. Não é mais como se fosse um rolê espiritual, né? Mas tanto é preocupante ver que cada dia mais, até em pautas que deveriam ser coletivas, conseguem ser individualizadas de maneira bizarra e pessoas só tentando se promover daqui. Nossa, assim, uma teia de aranha isso aqui, dá pra perceber, né? Você vai puxar, vai sair fio de tudo quanto é lugar. Assim. Não, mas aí responde o negócio que a gente falou, que é responder no começo do negócio aí, onde que tá a linha. A linha. Você tem que se informar muito, mas aí você também não precisa ter um PhD pra você obter a opinião. Tem a vontade de mudar de ideia também, né? Tem um negócio de mudar de... tá vendo? Outra coisa. É simples, assim, mudar de ideia, a gente já encaminhou bastante disso na discussão toda que a gente teve até agora, que é o mundo é mutável, as coisas mudam a todo momento, as pessoas mudam, a sociedade muda, porque a sociedade é feita de pessoas, as pessoas vêm e vão. E se você se dispõe a pensar sobre as coisas e a entender as coisas do jeito que elas são agora, e a entender que as coisas vão mudar, e que elas provavelmente já foram diferentes no passado, chega um momento que você vai mudar de ideia sobre as coisas. Se você pegar coisas que foram escritas há, sei lá, 6 mil anos de Cristo, é no mínimo preguiçoso. E eu entendo de verdade, eu entendo pessoas que se dispuseram a dar uma espiadinha no abismo que é você estar consciente de que as coisas são tão complexas quanto poderiam, de que as coisas têm tantas nuances e facetas e dimensões quanto poderiam, e é essa pessoa se assustar e voltar e decidir ficar alienada. Eu compreendo o medo. É o humano que escolheu o bife na Matrix. E isso foi uma das pessoas que espiaram o abismo, eu não acho que nem é mais pessoa. Aí pra essas eu já, assim... Não sei o que muito bem, não. Venha cá, tem um buraquinho pra você dar uma olhada. Se veste de coelhinho da Alice. Vamos ali dar uma olhadinha naquele buraco. Caralho, não, mano. Bom, gente, acho que é isso, né? Assim, acho que a gente fica por aqui. Quem quiser dar uma olhada no buraco aí. Ninguém mandou fazer nada. Pô, mano. É só procurar o buraco mais próximo aí, dar uma encarada nele. Cuidado pra ver se ele não olha de volta pra você. Chega. Episódio finalizado, gente, é isso. É isso, até o próximo. Lições finais do episódio. É só
cuidado com o que você fala e saiba o mínimo. Seja honesto consigo mesmo, não seja honesto com o outro. Minimamente empático e responsável. Sempre que possível, peça desculpa por ser burro e tente melhorar. Melhorar, isso. Acho que muito bom. Acho que é isso, gente. Até o próximo episódio aí. Até o próximo episódio. Falou!